do exemplo de coerência, de trabalho, de amor em conformidade com os princípios autenticamente cristãos. Eu pergunto para Dom Aldo, ao seu ver, o que leva as criaturas a se desentenderem tanto por motivos religiosos? Alamar, é um prazer estar consigo e com os nossos amigos, o Rui e o Luciano, que eu tenho como um irmão. Toda divisão vem do egoísmo interior. É uma misteriosa experiência que todos nos certificamos. Ao mesmo tempo que temos bons ensejos, desejos, temos a necessidade de construir e de nos irmanar dentro da construção do bem, há algo que desponta em nós, horrorosamente, contraditoriamente. É o egoísmo, é a vaidade, é a duplicidade, é esse desequilíbrio, um destempero tristemente famoso e que todos nós experimentamos, sobretudo quando arrogamos direitos que não temos, quando deixamos de ser aprendizes para sermos mestres, e com o poder entra a corrupção, entra a presunção, e toda presunção não é abençoada. Esta é uma experiência, acredito que indiscutível, independentemente de religião ou de sentimentos ou ainda de filosofias e de teorias. No seu ver, a religiosidade do homem hoje, ela está evoluindo conforme o que o maior exemplo de vida que já esteve na Terra, o maior exemplo que todos nós devemos seguir, independente de religião ou não, que é Jesus, recomendou, está havendo evolução ou com o passar dos tempos está havendo uma involução devido a essa intolerância? Alamar, a vida é feita de memória e de esquecimento, de memoriais, e eu vou explicar o que é isso, e de amnésia, que são esquecimentos. Nosso Senhor Jesus Cristo vem para trazer luz, amor, vida, verdade, caminhos, orientações. Há um tempo, nós memorizamos, fazemos memória, celebramos esta sua presença viva no meio de nós. Todas as vezes que nos abrimos uns aos outros, a verdades maiores do que nossos horizontes. E a história vai se encarregando de fazermos esquecer e preterir e superar, sobretudo, erros crassos do passado. Digamos, guerras santas, guerras por causa de religiões, tradições com T minúsculo e que nós, às vezes, confundimos até hoje com valores. Tradição enquanto valores, como amizade, o respeito, o carinho, a família. Você quer um valor maior do que a família? Não existe. Então, este valor permanece. Outros que foram valores, como cultura, como exemplos, opções, expressões típicas de um povo, vão sendo esquecidos. Na igreja, eu posso dizer que a tradição vai sendo purificada. Formas que inadequadamente já não se adaptam mais às exigências da modernidade, vão simplificando e cedendo campo para o essencial, que é o amor, que é o respeito, que é o acolhimento, a aceitação do outro. Nós, no entanto, vemos como tudo no mundo que é vivo, participar desse processo gradativo, seja de purificação, seja de alcance de novas gradualidades do progresso, do desenvolvimento, sempre passando, sempre pelo burilamento interior. Esta é uma regra do universo, é uma regra que Deus colocou na natureza. Tudo passa pela purificação para ser verdadeiramente iluminado. O Papa João Paulo II deu um exemplo brilhante ao mundo, reconhecendo erros do passado, como a questão da condenação a Galileu. E ele tem sido um exemplo constante de dignidade, de coerência. Agora, recentemente, esteve naquela região tão conflitante, né, da Palestina, naquela região de Jerusalém,
quando muitos esperavam reações violentas, houve reações de amor. Agora, durante o seu aniversário, né, ele foi saudado carinhosamente tanto pelos judeus como pelos palestinos. Defina o Papa João Paulo II. É uma tarefa um tanto quanto de fôlego, mas é um João de Deus. É um homem simples, profundamente coerente com aquilo que pensa, conforme age. As suas orientações são sempre muito firmes. Eu o comparo a um vovô, a um nonno, para dizer o italiano. Eu tenho muitas saudades do meu avô, que chamava cada um dos seus netos, e em particular ele ia descascando um salaminho com meio copo de vinho e ia explicando as coisas da vida. Da mesma forma era a minha nona, a minha avó. E ela tinha um papo, uma orientação, uma cobrança, um estímulo para cada neto. E eu defino o Papa um pouco assim: um homem que sabe o que quer, que vê-se como um instrumento, ele tem um profundo respeito à missão que desempenha, mas é desapegado de si. E este gesto, dia 13, próximo passado, para mim foi eloquente. Ele deposita o anel dele, que é um objeto de estimação, muito pelo valor estimativo. Foi o cardeal de Cracóvia que legou como uma missão, um princípio na igreja, e de fato, profeticamente ele veio assumir. Ele devolveu nas mãos da Virgem, quer dizer, simbolicamente, é uma imagem, mas simbolicamente toda a minha vida está a serviço. Eu não estou aqui como dono, como patrão. Reconhecendo os erros do passado, eu acredito que ele fez uma revolução. Então, isso diz respeito à história, diz respeito aos próprios dogmas, o modo, a forma como interpretamos essas verdades. Às vezes, incrustamos com privilégios, interesses próprios e até políticos. E a grande verdade foi essa, que o Papa, ao pedir perdão, honestamente, sinceramente, pelos erros da Igreja, das pessoas incumbidas, revestidas de poder, deixa-nos claramente, bem dito, que estamos aqui a serviço. Não somos donos da palavra de Deus, donos da verdade, somos intérpretes. E cada vez que a igreja se comprometeu com poderes constituídos, se arrogando esse direito de se equiparar a uma igreja poderosa, ela não foi abençoada. E disto ele pediu perdão. E este é o exemplo maior, porque nós não confundamos a autoridade que serve para emergir, para fazer os outros crescerem, com cargos de mando. Então, é indefinível a figura do Papa, mas por estes gestos de carinho, de sabência, de uma profunda experiência, de humildade, ele tenta não confundir missão com autoritarismo, não confundir a fonte inesgotável, bela, pura, simples do Evangelho com sofisticações, interpretações que desmentem, abrutalham e desfiguram a simplicidade de nosso Senhor. O cardeal Ângelo Roncalli, que o queridíssimo, famoso, o célebre Papa João XXIII, propôs ao mundo a ideia do ecumenismo. No Concílio Vaticano II, né, a proposta do ecumenismo. E o Papa João Paulo II dá um prosseguimento a essa sua ideia. E o senhor, aqui em Sobral, pratica uma relação que eu soube que é uma relação de amor, não somente com os companheiros espíritas citados, aqui o Rui Ricardo, o nosso amigo Luciano de Fortaleza, mas também eu soube que o senhor é muito querido aqui pelos segmentos protestantes, quer dizer, os segmentos protestantes mais históricos, porque infelizmente há segmentos que têm propostas que não são bem compatíveis com as propostas cristãs. Não podemos esconder essa realidade. E eu pergunto, como o senhor vê o trabalho desses companheiros espíritas aqui na sua cidade? Eu sempre fui levado, um pouco no Rio Grande depois, também em Minas Gerais, eu sempre fui levado a cultivar esse espírito de Ângelo Roncalli, do Papa João XXIII, depois Paulo VI, atualmente João Paulo II, a busca da unidade. Essa palavra é chave, não é uma palavra, é um dom de Deus.
Deus é comunhão e Deus é diferente. É Pai, diferente do Filho, diferente do Espírito Santo, segundo a revelação cristã. A unidade é a comunhão, é a coesão, é a busca do diferente. Como uma família, as pessoas se casam porque são diferentes. Ninguém se casa com o igual, porque a igualdade é uma identificação, não somando talvez e reduzindo a uma coisa só. A unidade não, é a integração, é a articulação, é a somatória, é a busca da diferença que acrescenta, que enriquece. Então nós devemos certamente basear-nos no Evangelho da unidade, porquanto Jesus, no capítulo 10 de João, fala claramente que é o bom pastor e as ovelhas ouvirão sua voz. Ele tem ovelhas que ainda não pertencem, não se sentem pertencentes ao rebanho, mas ouvirão a minha voz e elas me seguirão, e haverá um só rebanho e um só pastor. Mas Jesus é o pastor das almas livres, não das almas das pessoas condicionadas, robotizadas, manipuladas. Qualquer forma da experiência de Deus que sobressaia, seja dos nossos irmãozinhos evangélicos, seja dos nossos irmãozinhos espíritas, nós devemos, no mínimo, respeitar e conhecer mais profundamente possível a sua causa. Compra briga comigo quem já vai taxando, etiquetando as pessoas. Isso é uma barbaridade, isso equivale a um desprezo, a um preconceito. Isso não cabe mais no dia de hoje. Isso diz respeito àquela purificação da qual estávamos falando no quadro anterior. Purificar-nos de preconceitos, de ideias já adrede, assumidas. Quando eu vou ao outro sem o espírito do diálogo, da abertura, da confiança, eu já vou armado. Então significa que eu estou na insegurança. Quanto mais eu grito, afirmo, brigo e com autoridade e me imponho, sinal da minha insegurança. Nas bases eu estou tremendo. Então essa insegurança deve ser vencida com o acréscimo, o aprendizado, a partilha, a dignidade, o reconhecimento. Primeiro o conhecimento, quem são os outros diferentes de mim, e reconhecimento, como são os outros, como vivem, como Deus fala diferentemente às pessoas que também, graças a Ele, são diferentes. Então o nosso trabalho tem se desenvolvido pouco a pouco. Eu não posso assim dizer que nós tivemos já um trabalho em comum. Foram algumas tentativas e algumas iniciativas no lado da promoção humana, mais do que discutir religião. Eu me lembro alguns comentários na rua e o pessoal, às vezes sincero, me diz na cara, outros mandam um recado, outros não dizem nada, mas depois as coisas chegam no nosso ouvido. Os comentários, alguns um pouco extasiados, um pouco maravilhados, como diz o italiano, um pouco assim estranhos, mas a maioria uma bem-querença, o louvor, a coragem de verem num homem que expressa a fé, e para eles é um parâmetro, não que eu seja grande coisa, mas para todo um povo, eles olham como um exemplo, um representante da igreja que tomou a coragem de fazer aquilo que há muito tempo eles gostariam de fazer, e não curiosar a vida dos outros, e sim colaborar uns com os outros. Nós temos um enorme caminho a ser percorrido, desfazendo-nos destas formas que só dificultam o nosso relacionamento, como a exploração financeira, como também caricaturas de espiritismo, que se confunde com algumas expressões até culturais, folclóricas, e que não tem nada a ver com a experiência cristã que nós vemos nos espíritas autênticos, nos kardecistas, naqueles que procuram basear a sua vida nos ensinamentos de Nosso Senhor. As pessoas fazem muita confusão. Lembro-me que Dom Lucas Moreira Neves foi criticado duramente pela revista Veja por uma atitude que ele tomou e nós espíritas tomaríamos também, pela sua proposta de abertura, de diálogo. Algumas pessoas em Salvador abusaram e foram levar cachaça para dentro da igreja, fazer baticum lá dentro da igreja e as maiores apelações. E ele, veementemente, com autoridade, disse: não permito isso aqui.
Isso é disciplina. Então, a revista criticou que ele era um racista, porque era maioria negra, aproveitaram, e quando, na verdade, não foi nada disso. Ele simplesmente exigiu o respeito e a disciplina na Igreja Católica, como nós, espíritas, também exigiríamos, admitíamos essas coisas dentro da casa espírita. É preciso entender essas coisas. Eu acredito que é disso que Dom Aldo está falando também, né? Da disciplina. A disciplina, mas também eu falo muito do conhecimento de causa. A pior coisa no mundo é já etiquetarmos e termos uma espécie de chapinha pregada na testa da pessoa. Este aqui é isso, aquela lá é aquilo. Um conhecimento sumário, totalmente impossível de se fazer um juízo das pessoas. Então as pessoas não frequentam. Para conhecermos uma pessoa, um ambiente, vai muito tempo. A pior coisa é, pela cara, pelo jeitão, a gente já aplicar uma intuição. Geralmente nós erramos, fracassamos. Então se reduz a bandeira do espiritismo, a macumba, o candomblé, expressões até que vieram da África, do passado, ou algumas formas até modernizadas, quem sabe, reinventadas, reinterpretadas, se interpreta isso na bandeira do espiritismo. Isto é, no mínimo, eu nem sei o termo que usar, mas é uma desonestidade. É uma desonestidade. Como também nós poderíamos aceitar a crítica para os católicos, aquelas que falam mal dos outros e lá estão na igreja santinhos, né, com aquela cabeça torta, também é a mesma coisa. E nessas formas, para conhecer uma pessoa e diante do Evangelho, tanto as pessoas mais colocadas no exponencial, quanto as mais humildes, diante do Evangelho da verdade, todos estamos num pé de igualdade. Somos obrigados a galgar os degraus da espiritualidade e conhecermos que nesses degraus disciplinares nós nos burilamos e nos alcançamos a patamares mais elevados, condignos da vocação a que todos nós recebemos. A que todos, sem exceção, recebemos como luzes, como chamado, como sinal vocacional permanente. E dentro deste espírito, Dom Aldo foi a Uberaba e conheceu Chico Xavier, conforme nos dizia agora. E as suas impressões sobre Chico Xavier? Foram as melhores. Isto foi no ano de 1980. Eu fiz noviciado, a nossa casa de formação ficava em Uberaba naquela ocasião. E eu fui humildemente até Chico Xavier e vi a multidão, e vi a caridade, vi o exemplo, o evangelho vivo. E, portanto, um homem que destila doçura, paz interior, certamente um grande espírito de grande elevação, de grande latitude espiritual. Um exemplo. São exemplares, são amostragens do que Deus realiza naqueles que se abrem à sua graça, ao seu poder, ao seu amor. Como este, nós vemos outras tantas almas elevadas e que fazem este trabalho espiritual, destilando um grande bem, certamente. Este é o discurso de Chico Xavier também. Este era o discurso de Dom Helder Câmara e dos grandes homens da Igreja Católica. Esse era o discurso de Santo Agostinho. O Dom Aldo, conversando com o Luciano, ele me falava que teve o prazer de lhe presentear com o livro Paulo Estevão. Diz que o senhor leu o livro também, que gostou. Conte pra gente sobre como é que foi. Quem leu, quem não leu, leia. O meu comentário é esse. Porque estes livros de espiritualidade, eles estão à margem de uma compreensão maior, assim que nós tomemos as lições, levando-as para o profundo da nossa existência. Não obstante as nossas contradições, nós superamos essas contradições pela força do amor de Deus que não desiste de nós. A grande lição que eu tomei foi, entre outras, esta. Paulo era um fanático, era um perseguidor, era uma pessoa que beirava o desequilíbrio, e todo fanático é um chato, não é? E ele era assim. Mas ele, depois de convertido, de iluminado, de transformado, tornou-se
a presença suave e não contestatária, uma presença de convite, uma presença de testemunho. E o melhor exemplo do cristianismo é a pessoa mesma, é o fermento na massa, é a luz na história, é uma presença discreta e forte, porque a verdade não precisa ser gritada, esbravejada para ser aceita. Que beleza! Mas, Dom Aldo, o disco, o CD tá uma beleza. E o outro aqui já tá futucando que tá doido para fazer também a sua pergunta para Dom Aldo, Rui Ricardo. Rui Ricardo tá ao vivo no nosso programa, mas vai fazer sua pergunta também para Dom Aldo. Alamar, a gente fica muito satisfeito de ter o nosso Dom Aldo, figura que aprendemos a respeitar desde a sua chegada aqui, justamente por isso. Uma palavra ele colocou logo de início: unidade. Eu vim trabalhar a unidade. E aí algumas pessoas chegaram a perguntar se Dom Aldo vem unificar, ele seria muito mais difícil. Então eu venho trabalhar a unidade. E eu pergunto a Dom Aldo como ele está vendo até agora os projetos, principalmente o envelhecimento saudável que foi implantado por Dom Aldo junto com a CEP, a doutora Mariazinha e tantas outras pessoas boníssimas aqui. E uma outra, Dom Aldo, acabaram as suas viagens altas horas da noite, recolhendo inclusive drogados e tudo, e levando, era perigoso. Dom Aldo, para, o Sobral não é tão pequeno, e o senhor continuava fazendo isso, até porque sua família já o faz há muito em São Paulo. Os projetos de promoção humana devem ser estabilizados, devem ser sempre abertos como um convite permanente à sociedade. Um dos atrasos que eu noto, nosso povo não foi ainda educado para a solidariedade, o serviço voluntário. E com a evangelização nós trouxemos o convite à promoção humana. Lançamos em parceria com a CEP, a Associação Cearense para Idosos, e também o governo municipal, esta possibilidade. Revitalizar os centros de convivência dos idosos. Treinamos estas pessoas voluntárias e que estão trabalhando nesses centros de revitalização, no Bom Samaritano e assim por diante. Mas nós precisamos de voluntários. Até agora, presente momento, essa tarde em que estamos fazendo a entrevista, estou escrevendo algo para celebrar os 75 anos da Santa Casa, mas chamando atenção, dando um puxão de orelha, que o serviço voluntário ele está em descoberto em tantos campos. Principalmente hoje nós nos deparamos com a droga espalhada, veiculada por formas inconfessáveis, pessoas que não têm escrúpulo algum de se servir das crianças, de adolescentes, para conquistar os seus intentos. A minha família lá em Americana, Santa Bárbara do Oeste, eu moro exatamente no meio dessas duas cidades, pudemos fazer de um antigo escritório um centro de recuperação para pessoas vitimadas pelos tóxicos, né? Então, chama-se Amor Exigente, é uma experiência que iniciou-se em Campinas com o Padre Ramos e que se espalha hoje pelo Brasil inteiro. Essa experiência existe também sob outros nomes e reinventadas, revigoradas e adaptadas às realidades diferentes. Essa é uma experiência que estamos também trazendo para cá, especialmente orientando os pais que têm seus filhos com esses problemas, ou pessoas voluntárias que queiram ajudar as famílias. A grande problemática hoje é a desorientação, a desagregação familiar. As pessoas não se encontram mais para dialogar e não há outra forma de recuperação senão o amor. As pessoas que vão usar a droga é porque estão fugindo de alguma coisa. Ou foram cooptadas, foram aliciadas, foram induzidas por trazerem uma frustração interior. Então, nessa experiência é que nós gostaríamos de progredir. E por ali que nós vamos na unidade. Nós não discutimos tanto os dogmas, eu acho que isto é tão delicado quanto a própria vida, mexer com o interior da pessoa, e muito menos quando quiséssemos curiosar por dentro. Só Deus tem o direito de penetrar profundamente dentro de nós. Então nós deixamos estas partes doutrinais, dogmáticas, para nos unir mais nesses trabalhos voltados à promoção humana. E
na medida em que servimos uns aos outros e servimos e vamos ao encontro do mais carente, é que damos aquele exemplo que o Alamar nos dizia do começo. Por esta forma, os outros vão reconhecer que vocês são os meus discípulos. Se vocês lavarem os pés uns dos outros, se vocês se amarem uns aos outros, vocês estão me chamando de mestre, eu sou. Mas então o servidor não é maior que o mestre, façam a mesma coisa. E este aqui é um convite aberto a todos aqueles que queiram se adiantar nesse projeto de cidadania. E continuamos com a nossa entrevista com Dom Aldo de Tilo Pagotto, bispo diocesano de Sobral. Mas quem vai fazer a pergunta agora é o escritor, o espírita cearense, o nosso querido amigo Luciano Klein, que tem o privilégio de ser compadre de Dom Aldo. Luciano. Mas na verdade nós temos tido a oportunidade de, há 12 anos, privar da amizade, do carinho, do respeito de Dom Aldo Pagotto, que particularmente preferimos chamar sempre de Padre Aldo, como ele é mais conhecido lá em Fortaleza. Essa figura carismática, ímpar, cristão autêntico e que nós consideramos uma das almas de maior beleza espiritual que nós tivemos a oportunidade de conhecer em nossa presente existência. Mas a pergunta que eu vou fazer para ele é mais uma curiosidade de irmão, já que assim nós nos temos na conta de irmãos, como amigos. Excetuando a figura sublime de Jesus e de Maria, que para nós é a mãe universal da cristandade, eu gostaria de saber qual o personagem da história do cristianismo que ele mais admira. Luciano, que pergunta boa. E eu acredito que dentre tantos personagens, Francisco de Assis. Francisco de Assis, eu acredito que encarna o espírito evangélico de uma forma sublime, inigualável, incomparável, a sua veracidade, a sua humildade, o seu despojamento interior e os alcances nos parâmetros mais excelsos do amor de Deus. Foi alguém que não morreu, que está vivo, porquanto, quando se fala de santo, necessariamente vem aos nossos lábios, brota espontâneo do nosso coração, Francisco de Assis. Eu acredito que se pudéssemos expressar outros personagens, eu ligo à personagem de Francisco, Domingos. Mas isso por uma ligação de raízes familiares, eles foram contemporâneos, não se conheceram tanto, mas se conheciam por nome, por fama, por este perfume, este odor de caridade, de santidade. E tiveram apenas um encontro na vida. E nesse encontro falaram pouco também, mas se abraçaram de uma forma tal que ficou conhecido como um verdadeiro patrimônio, um monumento de bondade no mundo. Unia-se então a simplicidade, a suavidade com a ternura, a compaixão pelos pobres e a sabedoria de um Domingos. Mas a gente não pode discriminar. Toda comparação, de alguma forma, é odiosa. Há outras personagens que galgaram essas excelsitudes, que nós possamos emular, imitar, no sentido não de macaquear as suas ações, mas de inspirar as nossas ações nesses exemplos maiores, profundos de caridade autêntica e transformadora. Eu gosto muito de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Antônio de Pádua. Eu tenho um carinho muito grande por Antônio de Pádua. Mas, Dom Aldo, o senhor estaria participando hoje do nosso programa Espiritismo via Satélite ao vivo, mas um compromisso de última hora, alguma coisa que surgiu, o impediu de estar no programa ao vivo. E eu gostaria que o senhor falasse isso para o Brasil, para os nossos telespectadores, que nós fizemos uma larga divulgação da sua presença ao vivo. O Rui já me disse aqui que marcou com o senhor para o dia 2 de julho, em nosso programa, para a gente conversar mais, que com esse seu amor, essa sua cultura, esse seu conhecimento, os nossos telespectadores vão adorar ouvir mais essa experiência autenticamente cristã. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o Brasil, sobre a sua presença no programa, o compromisso que o senhor teve. Alamar, são 2 congressos concomitantes sobre família e eu me vejo assoberbado e compromissado com isto. Mas no dia 2 de julho, certamente, não me custa, é um prazer imenso
e sem nenhum tipo de pisar em ovos e com medo. Isso não constrói. O pior risco é não arriscar nada. E para aqueles que têm aquele pudor, mas um padre, um bispo, e obrigado pelo padre, viu, Luciano? A gente se sente muito melhor e carinhosamente tratado como Padre Aldo, como a gente é conhecido. Mas então, sem prerrogativas, sem títulos, estarmos abrindo o nosso coração. E a verdade deve ser sempre aceita, se ela provém do coração de uma criança, ou de uma pessoa que está buscando, ou de pessoas mais experientes, veteranas, experimentadas nos caminhos da espiritualidade. Abramos o coração, deixemos de lado títulos, honrarias, dignidades, vamos com simplicidade despojados atrás da verdade única que o Mestre nos traz. Dom Aldo, um grande problema que há, não apenas no Brasil e no mundo, é a problemática do aborto. Muita gente achando que simplesmente está tirando uma carnezinha, uma pelezinha e nada. E o Dom Lucas Moreira Neves, com muita altivez, com muita sabedoria, sugeriu que nós criássemos o projeto Provida na Bahia, unindo todos aqueles que têm o mesmo ideal, os mesmos comprometimentos cristãos com a coerência ética e o bom senso. E o projeto Provida hoje é uma realidade, apesar das dificuldades que o grupo enfrenta. Eu queria saber qual é a sua mensagem para o Brasil neste momento em que estão sugerindo o aborto e até a ameaça vergonhosa para uma nação de legalizar essa prática em nosso país. A minha mensagem é de firmeza, de constância no amor, na defesa e na promoção da vida. Fiquemos sempre do lado da vida, do lado do Evangelho, para ficarmos realmente ao lado das pessoas. Que nós não cedamos, não capitulemos diante desta propaganda deletéria, destruidora, esta insegurança de um mundo que abandona a espiritualidade para ir atrás da moda. O que vem com a moda, vai embora com a moda. Que esta insegurança, essa frustração exterior não contamine, não comprometa a nossa segurança interior. Nós vamos ficar sempre mais do lado uns dos outros, da família, do valor de duas pessoas que se amam, que se entregam, que geram uma vida, que são colaboradores no plano de Deus. Nós vamos deixando desmascaradas as formas nada altruístas, egoístas, de se curtirem, de se usarem, e quando se gera uma vida por descuido ou por acaso, se livra daquilo como se livra de um pedaço de papel de lenço usado. A vida não se reduz a um pedaço de carne. A vida é uma participação na própria vida divina. A nossa existência é nada mais, nada menos do que uma partilha concreta na grande comunhão da vida do próprio Deus. Não se brinca com sentimentos, não se brinca com a vida, não se destrói a lei positiva do Criador em sua infinita sabedoria. Antes, se nós tivermos algumas dúvidas, se já tivermos sido contaminados por alguma propaganda por aí, rezemos mais, meditemos um pouco melhor, abramos o Evangelho, peçamos luzes ao Espírito Santo de Deus que nos oriente nesses parâmetros verídicos, insofismáveis, inegáveis, e que nos libertarão do egoísmo para o amor, da dúvida, da tristeza, da frustração, para a certeza serena, e possamos testemunhar na serenidade as certezas maiores que não vêm de nós, mas vêm daquele que nos guia. Que o Provida prospere de par em par, e que as pessoas menos abertas, que ainda não tiveram a chance, a oportunidade de verem toda a beleza deste movimento pela vida, o façam com serenidade. Nada de brigas, nada de polêmicas, e sim que possamos afirmar, acima de nossos pareceres, uma razão superior à nossa, iluminada divinamente, e que só o Mestre poderá certificar. E para encerrar a nossa entrevista, a sua mensagem final para os telespectadores do nosso programa.
Alamari, caros telespectadores, nós estamos no ano 2000 da redenção. Nós celebramos 2000 anos da encarnação de Cristo e é um ano jubilar. Este ano jubilar, biblicamente, é marcado pelo perdão das dívidas. O Pai Nosso reza claramente e a tradução anterior era bem melhor, era mais conforme ao pensamento bíblico histórico. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores ou a quem nos ofendeu. Diante de Deus, nós somos eternamente endividados, não porque somos inferiorizados, mas a sua misericórdia, a sua bondade nunca é alcançável pela nossa finitude. Então, a Ele o nosso amor, o resgate contínuo destas dívidas passam também pelo social. Quanto atraso, quantas dissensões, quantas guerras, ódios, separações, divisões que deverão ser superadas na medida em que nós procuremos o amor divino, projetando no perdão das nossas ofensas mútuas. Este é um ano jubilar de perdão, de reconciliação. É um ano também chamado eucarístico, isto é, quando Jesus diz: tomem, comam da minha carne, bebam do meu sangue, numa forma tão realista de dizer as coisas, para dizer: se alimentem do meu amor, se alimentem da minha presença, se alimentem da minha pessoa. Esta será a mensagem. Há muitas coisas mal repartidas, mal gerenciadas, que neste ano possamos nos debruçar sobre como, juntando as nossas forças na unidade, que é uma bênção, é uma graça que Ele nos dá, podermos repartir o melhor de nós mesmos, como Jesus se reparte na forma de pão. Que a nossa vida seja sempre uma partilha de amor, de bondade, de vida, de esperança. Amém. Muito obrigado, Dom Aldo, pela sua entrevista.